Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tivesse autoridade, e não como seus escribas. Palavra da salvação. Das palavras à ação. A autêntica adesão a Jesus e a profissão de fé em sua condição de enviado do Pai encontra sua verdadeira expressão na vida do discípulo e não apenas em suas muitas palavras. Estas, ainda que belas, nem sempre manifestam uma vida vivida segundo o querer de Jesus e a proposta do reino por ele proclamada. Ele mesmo denunciou, na vida dos discípulos, o descompasso entre falar e viver. Gritar Senhor, Senhor não garante a entrada no reino dos céus. Somente entrará neste reino quem se esforçar para fazer a vontade do Pai, conforme nos ensinou Jesus. Daqui decorrem dois tipos de atitudes possíveis ao discípulo de Jesus. A primeira consiste em ouvir a palavra de Deus e praticá-la com sinceridade. Os percalços da vida encarrega-se-ão de verificar a solidez e a profundidade da fé do discípulo. Quem sair ileso das perseguições, dificuldades e provações, mantendo-se fiel a Jesus, terá dado provas da consistência de sua fé e de sua adesão ao reino. A segunda atitude consiste em professar-se discípulo do reino, mas sem o empenho de viver em conformidade com a fé professada. A superficialidade desta adesão ao reino revela-se-á assim em surgir a primeira crise por causa da fé. Só o discípulo fiel, alicerçando sua vida na vontade do Pai, supera incólume as provações da fé.